Salve, salve simpatia, uma ótima tarde, um bom dia. Tudo bem aí com vocês? Espero que estejam todos bem e com saúde. Estamos em casa, estamos em Chaves. Olha, um final de semana sensacional, muito calor e vários eventos acontecendo aqui na cidade. A Festa dos Povos e pronto, tá mesmo bem legal. Vocês podem conferir a respeito da Festa dos Povos no último vídeo que eu fiz a respeito da minha viagem para a Áustria. E agora eu vou comentar com vocês como foi a minha última viagem para a Alemanha. Aliás, eu falei Áustria, né? Desculpa, eu quis dizer República Tcheca. Última viagem para a República Tcheca. E agora eu vou comentar com vocês como foi a minha última viagem para a Alemanha e para a Áustria. Bom, eu saí segunda-feira, sem ser dessa semana, da semana passada, com 4 descargas na Alemanha e uma descarga na Áustria. Muito bem, segui a minha viagem, fiz os meus descansos como se deve, fui pela rota do centro, não é? Pronto, cheguei na Alemanha, fiz as 4 descargas, todas dentro do prazo, todas dentro do esperado, sem nenhuma novidade. A novidade começou quando eu fui para a Áustria. Muito bem. Quando eu cheguei na Áustria, era em torno de 11h10, 11h15 da manhã aproximadamente. Eu estava relativamente perto do cliente. Eu já tinha visto no Google Maps que o cliente parava da meio-dia a 1 da tarde para o almoço. O horário que eu tinha para conduzir era exatamente a quantidade de minutos que eu precisava para chegar até o cliente. Ou seja, qualquer coisa que acontecesse, eu teria que parar o caminhão e fazer uma pausa de 45 minutos. E se não tivesse lugar para parar o caminhão, eu correria o risco de conduzir além das 4h30 permitidas sem um intervalo. Quando eu estava a uns 30 quilômetros do cliente, eu optei por fazer o descanso antes de ir para lá. Porque tinha ali uma área de serviço, que é o local apropriado, né, para a gente fazer o descanso. E pensei, bom, quando eu terminar o meu descanso, o cliente vai estar fechado. Então eu vou fazer um descanso um pouco maior do que 45 minutos. Como faltam 30 quilômetros, eu vou sair daqui meio-dia e 30. Em 30 minutos, supostamente a gente trafega de 40 a 45 quilômetros. Então eu vou sair daqui a meio-dia e 30 e vou chegar no cliente em torno de 10 a 5 para 1 da tarde. E, muito bem, abre o escritório a 1 da tarde, é só ser atendido e pronto, descarrego. E já sigo para minha primeira carga na Alemanha. Vou até a Áustria, descarrego, volto para a Alemanha, carrego e maravilha. Isso era quinta-feira. Muito bem. Cheguei no cliente como planejado, 10 para 1, 10, 5 para 1. Esperei o escritório abrir e fui até o escritório. Quando eu cheguei no escritório, a pessoa que atendeu me disse-me: olha, tua carga vai ser descarregada só às 10 da noite. Como é que é? 10 da noite? 10 da noite. Mas não é possível. Mandei uma mensagem para o meu chefe, falei: olha, eles vão descarregar só às 10 da noite. Não adiantou fazer nada, me seguraram lá até às 9 da noite. 9 da noite o operador do empilhador foi lá falar comigo. Falou: olha, você vai levar o caminhão até a grua, porque eu ia descarregar lingotes, né, de alumínio, e eles descarregam com uma grua por cima, né? Então a gente recolhe o teto do reboque e a grua vem por cima, levanta e leva. Bom, levei o caminhão até o cais onde foi solicitado e a grua, abri o teto, preparei o caminhão para o descarregamento. E quando foi aí por volta das 10 da noite, iniciaram. Eu fiz isso de uma forma, como a gente costuma, às vezes acontece isso, não é? Quando você começa a fazer o descanso, né, a gente
Naquele caso eu poderia parar por 9 horas. Se a gente movimenta o caminhão, nós temos o descanso quebrado, por assim dizer, ele é interrompido. E nem que a gente mova o caminhão por 1 metro, se você fizer 8 horas de descanso e mover o caminhão por 1 metro, a gente deve iniciar o descanso novamente. Então, para que isso não prejudique tanto as empresas, há uma forma, um método da gente movimentar o caminhão por uma distância bem reduzida, que é no modo out. O que significa isso? Significa que, eu não quero ser muito detalhista, tá bem? Para não ocupar muito tempo de vocês. Mas quer dizer que em alguns determinados locais onde a legislação de trânsito daquele país onde a gente está a operar, ela não tem jurisdição, por assim dizer. O que significa isso? Que dentro dos parques das empresas, por exemplo, que é uma área privada, a legislação de trânsito daquele país, teoricamente, ela não tem jurisprudência, aliás, ela não tem jurisdição, ou seja, ela não, como se ela não valesse nada, vamos assim dizer. Embora ela vale, obviamente, mas como se trata de uma área privada, é determinado e seguido ali as leis impostas pela empresa. Ou seja, dentro daquela área nós podemos trafegar sem o cartão inserido no tacógrafo, ou seja, a gente utiliza o método out. Eu estou explicando para vocês da forma que eu compreendi. Alguns colegas explicam de uma forma diferente, mas no final das contas quer dizer a mesma coisa. Isso normalmente é aprovado pelo gestor, é o gestor que avalia se a gente pode ou não utilizar essa configuração no tacógrafo, de uma forma que não configure um ato ilícito e também não prejudique a empresa. E isso faz parte da legislação de trânsito, em conformidade com as leis da União Europeia, e eu posso afirmar isso porque está disponível no tacógrafo. Muito bem. Então, para não quebrar o meu descanso e ter que ficar parado por mais 9 horas, mesmo porque faltava 40 e poucos minutos para eu completar o descanso de 9 horas, eu configurei o tacógrafo na situação de out e pronto, fui com o caminhão até a grua e iniciaram o descarregamento. Depois disso, eu voltei para o mesmo local onde eu estava com o caminhão para varrer o reboque e pegar os pedaços de madeira que foram utilizados de calço para os lingotes de alumínio, para jogá-los no contentor de descarte. Depois que eu terminei isso, eu fui fazer a navegação para chegar no meu próximo cliente, que já era na Alemanha. Enquanto eu estou vendo qual caminho que eu ia fazer, quanto tempo ia demorar e preparar a navegação, um funcionário da empresa, sem falar inglês, falando alemão, disse assim para mim: olha, você não pode ficar aqui, você tem que ir embora, você tem que sair da empresa. E eu falei para ele: olha, eu não quero dormir aqui, mas se eu iniciar, aliás, para eu sair da empresa eu preciso iniciar o meu turno, e se eu fizer isso, a minha amplitude não vai permitir concluir todos os trabalhos que eu tenho amanhã. Ele falou: olha, não me importa, você tem que sair do parque da empresa, você não pode ficar aqui dentro. Já encerrou o descarregamento? Saia da empresa. Pronto, era 11 horas da noite, hora local, 10 horas da noite em Portugal, e eu não quis incomodar o meu gestor. Pronto, meti o cartão no tacógrafo, iniciei o meu turno, já tinha as 9 horas de descanso feito, fui embora. Mas não me resolveria nada ir até o cliente. Eu poderia. E se eu soubesse que o cliente tinha um local ali para que eu ficasse com o caminhão até o outro dia, eu iria para o cliente diretamente, mas eu não tinha como confirmar isso. Infelizmente o Google Maps não me dava uma visão detalhada de como era
a fazenda daquele cliente, uma vez que eu estava indo coletar, carregar o caminhão com comida para coelho, mato. Se tratava de uma fazenda e infelizmente eu não tinha acesso a como era o espaço, se eu poderia parar o caminhão ali ou não. Então, depois de ter saído do descarregamento, eu parei no primeiro parque onde eu tinha a vaga. E parei por volta da 00:30 e pensei, vou dormir. O meu cliente está a 3 horas daqui, a carga está marcada para as 10 da manhã, então eu vou descansar até as 6:30 da manhã, porque eu já estava trabalhando praticamente o dia inteiro. Não é? Pronto, parei até as 6:30, acordei e continuei o meu trabalho. Mas o meu turno eu iniciei no dia anterior. E a minha amplitude naquele caso, como eu tinha feito um descanso de 15 horas, aliás de 9 horas, que eu ainda poderia, não é, fazer um descanso de 9 horas, eu tinha uma amplitude de 15 horas. E aí eu não pude trabalhar sexta-feira o dia inteiro. Dessa forma, eu cheguei no cliente, na fazenda na Alemanha, por volta das 11 da manhã, porque além de tudo ainda havia uma rodovia que estava em manutenção. Eu cheguei lá em torno de 10:30 e 11 da manhã, carregamos com 20 paletes de comida para coelho e pronto. Quando eu saí do cliente, me restavam ainda mais 1 hora e pouco de trabalho e eu já não poderia mais trabalhar na sexta-feira. E aí eu fui obrigado a ficar parado na Alemanha, sexta-feira, por volta aí da 1 hora da tarde, 12:30, 1 hora da tarde. A sexta, o sábado e o domingo. Porque eu precisava também fazer um descanso de 24 horas para poder abrir uma outra semana. E pronto, fazer as recolhas na segunda-feira e começar a voltar para Portugal. E é claro que isso não estava previsto. O suposto era chegar no cliente na Áustria na quinta-feira, descarregar logo depois do almoço, ir para o cliente na fazenda na quinta-feira, carregar, ir para um parque, descansar até a sexta-feira de manhã, ir nos outros 2 clientes que eu precisava ir na sexta-feira até antes do almoço, o que era perfeitamente normal, e a partir daí começar a descer para Portugal. Mas infelizmente, por conta de uma empresa que me segurou ali da 1 da tarde até as 10 da noite, mudou tudo. E o que é pior, o problema é que eles não me deixaram ficar no parque da empresa. Se eles me deixam ficar ali, eu continuava o meu descanso até, por exemplo, às 5 da manhã e ia direto para o cliente na Alemanha carregar. E isso não ia atrapalhá-los, porque o parque estava praticamente vazio e havia espaço. Mas eles não me permitiram ficar ali. Pronto, no final das contas eu fui obrigado a sair do parque da empresa e isso gerou um transtorno gigantesco para todos nós. Bom, o gestor ficou bem aborrecido, para não usar outro termo. Disse-me que eu precisaria prestar atenção no gerenciamento do meu horário, e com toda a razão, mas disse-me, olha, vamos fazer o possível para você conseguir descer e continuar vindo embora, para você não ficar parado por aí. Mas infelizmente, nessa época do ano, com as restrições de circulação por conta dos feriados, principalmente em França, pelo fato de ser verão e muitas empresas estarem fechadas por ser férias de escola, não tinha carga para eu descer. Então eu tive que ficar na Alemanha, sexta-feira praticamente meio período inteiro, o sábado e o domingo, para carregar só na segunda-feira. Não teve outra forma a não ser essa. E pronto, passei o final de semana numa área de serviço onde um banho custava 4 euros. Um calor de 38 graus dentro do caminhão. Meu caminhão não tem ar-condicionado de parking, ou seja, para eu poder ter uma cabine refrigerada eu tenho que ligar o motor do caminhão. Isso também não certamente não é produtivo. Isso também incomoda os colegas que estão no parque, porque muitos chegam lá, vão descansar um pouco e vão embora, e você ter o motor sempre a trabalhar
não é legal, entende? Então foi bem desagradável ficar aqueles 2 dias e meio na Alemanha parado, não é? Mas era o que tinha. Então pronto, segunda-feira pela manhã eu fui fazer os carregamentos e iniciei a descida para Portugal. E agora no próximo vídeo eu vou contar como é que foi a volta para casa, beleza? Continuem com a gente aí, tá bom? É isso aí, galera. Fui!